Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja em vosso coração. Meu irmão, minha irmã, como prometido, nós íamos soltar algumas verdades em doses homeopáticas, né? Hoje é um dia bonito, ao menos aqui no Rio de Janeiro, um dia em que o sol se apresentou sem interferência de muitas nuvens. Nós estamos aí no meio do outono, né? Quer dizer, já estamos partindo para o final. O outono vai acabar no dia 20, 21 de junho. E nós estamos aí no início do mês de maio. Quer dizer, então estamos partindo para o meio, né? Mas antes que o inverno chegue, vamos aproveitar bem os raios de sol de outono. Então, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, vamos falar aí um pouco de verdade. Umas doses assim um pouquinho maiores, né? Hoje nós vamos falar a respeito de uma... Eu estou vendo aqui no Zap uma pergunta que eu fiz, que eu vou utilizar aqui na gravação desse vídeo, né? Mas vamos lá. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre um sequestro. Eu aqui do lado do vídeo, eu coloquei uma imagem de uma figura encapuzada, uma máscara, uma touca. Isso porque eu vou falar de sequestro. Eu tenho plena certeza que a maioria da população do mundo teve a sua mente sequestrada. Mas nós não vamos falar sobre o mundo inteiro, nós vamos falar mais especificamente a respeito do nosso povo. E a gente acaba por falar a respeito da nossa tribo, a tribo evangélica, mas o que eu vou falar hoje serve para o povo mundial, principalmente o povo brasileiro. Todas as mentes, a maioria delas foram sequestradas. E foram sequestradas há muito tempo. Os sequestradores, aqueles que detêm o poder bélico, que é o poder militar, o poder do dinheiro, né? Que move todas as coisas, e que representa aí 1% da população mundial. Eles mandam, eles decidem a sorte do mundo. Decidem o que pode ou não pode acontecer na sua vida. Agora, muitas coisas fogem ao controle deles, né? Porque existe uma força maior do que eles. Só que é uma força que a maioria, vamos botar aí, 90% da população não conhece essa força. E, por não conhecerem, acaba sendo fácil sequestrar a mente de todas essas pessoas. E os sequestradores já sequestraram lá o seu avô, avó. E você nasce já num regime de escravidão e de sequestro. E esse sequestro, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos falar sobre ele hoje. Vamos mostrar que a tua mente foi sequestrada. Ah, meu irmão, minha irmã, a nossa mente é um instrumento de poder. É na nossa mente que a fé se instala. Se na nossa mente tem a fé, através da fé, as coisas acontecem.
Mas quando a sua mente é sequestrada, você não tem liberdade para ter fé nas coisas certas. E na sua mente, quando você é sequestrado, é plantado muita dúvida e insegurança, ou seja, o lado oposto da fé. Dúvida e insegurança. E quando você vai exercer a tua fé, ela é canalizada, ela é levada para o lugar errado, para as crenças erradas. Agora, meu irmão, minha irmã, o sequestro mental, ele leva para uma condição, ou seja, ele leva você a estar numa situação, numa condição que se chama alienação mental. O que é uma alienação mental? Nosso objetivo não é complicar, é passar a verdade de forma que possa ser entendida por todos. Imagina falar, eu não vou conseguir falar para 90% da população mundial. Seria muita pretensão. Mas quem ouvir a minha mensagem, eu desejo que entenda. Mas vamos falar sobre o sequestro da nossa mente e essa condição que o sequestro leva a pessoa a ficar, que é uma alienação mental. Olhando aqui no dicionário do Google, a gente encontra facilmente aqui o que é alienação mental. É um estado mental consequente a uma doença psíquica em que ocorre uma deterioração, ou seja, ele é uma destruição, um apodrecimento, uma incapacitação dos processos cognitivos. O que é o processo cognitivo? É a tua capacidade de aprender coisas novas, aprender e praticar coisas novas. Então, esse processo de aprendizado teu, ele é comprometido, ele é destruído. E isso pode ser num caráter transitório ou permanente. Então você pode estar, assim, permanentemente alienado, destruído, ou num processo permanente. Vamos torcer, meu irmão, minha irmã, para que você possa ser liberto do seu sequestro mental. Vamos torcer para que você possa sair da alienação. E aí será só um processo transitório. Mas tem pessoas que estão permanentemente destruídas, alienadas. Já não tem mais solução. A essas pessoas, só nos resta administrar o remédio. Porque para as pessoas que estão nesse estado de alienação mental permanente, não tem outra escapatória. Apenas o remédio, para que permita que a pessoa possa viver os seus dias contados na Terra, dentro de um controle, né? Através de remédio. Mas aí a pessoa praticamente está morta. A pessoa alienada, ela torna-se incapaz de gerir sua vida social. Olha só, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa alienada, ela é incapaz de administrar sua própria vida, de gerenciar a sua vida social, o seu ir e vir, as suas escolhas. Meu irmão, minha irmã, existem muitas formas que o poder, e olha que é 1% só da população mundial, são as famílias poderosas. São gente que tem tanto poder que eles mandam na força militar dos países. As armas estão no controle deles. Eles é quem decidem se vai haver guerra, se não vai haver guerra, que tipo de guerra vai existir. Se é uma guerra biológica, e está acontecendo neste momento uma guerra biológica,
Se é uma guerra através da arma, do poder bélico, se é uma guerra psicológica, e por aí vai. Eles decidem o momento, como vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai ser atingido, quem vai lutar na guerra. É eles que decidem. 1% da população dominando a todos. Mas, meu irmão, minha irmã, existe uma forma de se libertar do domínio desses controladores, deles e de quem trabalha para eles. Os políticos trabalham para eles. Grandes indústrias, empresários, executivos trabalham para eles. A mídia, a grande parte da mídia é comprada por eles e trabalha para eles. Muitos acham que quando você assiste um jornal, você está tomando conhecimento das notícias, mas é uma mentira. Você está sendo induzido a acreditar naquilo que eles querem fazer você crer que são notícias, quando na verdade não é uma verdade. Então, a mídia, o noticiário, os jornalistas, eles estão a serviço, e muitos deles sem ter consciência disso, porque tiveram já sua mente sequestrada. Meu irmão, minha irmã, isso vai longe, isso é profundo. Desde que o mundo é mundo, ele é controlado por uma minoria mais capacitada e adquiriu o poder. Esse poder é passado dentro da família, né, de pai para filho, às vezes conquistado por uma outra família, mas está sempre assim numa minoria que detém esse poder e está tudo na mão deles, eles decidem. E muitos são sequestrados, têm sua mente sequestrada na faculdade, na escola. E ali ele pensa que tem liberdade de opinião e passa, por exemplo, se um jornalista noticia, na verdade ele está com a mente sequestrada, dando notícias que não são verdade, induzindo o povo ao erro, induzindo a grande massa que tem a sua mente sequestrada. Então, meu irmão, minha irmã, a pessoa, ela fica num estado de alienação mental. Eu sinceramente espero que meu irmão, minha irmã, simples, que está nessa condição de alienação mental, que teve a sua mente sequestrada, possa conseguir entender o que eu estou falando. Eu estou tomando cuidado para passar a mensagem de forma que possa entrar nesta parede de alienação mental e que você possa entender qual é a sua situação atual. Então, meu irmão, minha irmã, não querendo complicar, e vamos ao ponto, vamos direto. Uma alienação mental, quer dizer, das ferramentas de sequestro mental que leva o indivíduo, a pessoa, a estar alienada. O futebol. O futebol. Meu irmão, minha irmã, existe um time aqui um time de futebol aqui no Rio de Janeiro. Ele é conhecido no Brasil e no mundo. É o time do Flamengo. Eu estou pegando ele como exemplo, mas todos podem. O futebol de modo geral. Mas vamos pegar o Flamengo. Existem algumas pessoas que criaram canais aqui no YouTube falando apenas a respeito do Flamengo. Quando essas pessoas lançam um vídeo na internet, em questão de 1 hora, tem 300.000 visualizações. 1 hora. Tem uns que tem menos, 150.000 visualizações. Às vezes 60.000 visualizações. Em 1, 2, num período assim, matinal, de manhã. Eles alcançam visualizações incríveis. E eles lançam vídeo de manhã, assim no meio do dia, e no final do dia. E tem essas visualizações incríveis. Sabe por quê?
Porque tem pessoas com a mente sequestrada que atingiram uma alienação mental assim, que eles ficam esperando esse tipo de informação. O que um clube de futebol que tem lá 30 rapazes e vão ficar correndo atrás de uma bola para cima e para baixo, para cima e para baixo. E corre atrás de uma bola, um monte de homem correndo atrás de uma bola. Olha, meu irmão, minha irmã, se todas as pessoas do mundo praticassem o esporte de futebol, seria bom para a sua saúde física. Apenas porque estão correndo para lá e para cá. Aí sim, o futebol teria algum sentido prático, algum sentido saudável. Mas torcer por time de futebol, falar sobre os eventos ligados a futebol, e essa alienação mental, essa dependência mental, porque eles já não falam mais por si, porque estão fazendo algo que não tem lógica, não tem um sentido prático, e compram camisa de time e ficam horas à frente de um aparelho de televisão, vendo e falando sobre... Eles veem o futebol de manhã e depois algumas pessoas ficam falando, e eles perdem a vida, perdem o dia. E um dia após outro eles perdem a vida ouvindo baboseira. Isso é uma alienação mental. Este é só uma ferramenta que os poderosos, aqueles que comandam o mundo, eles utilizam o futebol. Aí sequestram a mente desses homens e de algumas mulheres. Sequestram a mente deles e eles passam uma vida nesse estado de incapacidade intelectual, se alimentando desses dejetos, porque não tem outra coisa. Não tem outra classificação para o nível de informação, o tipo de atividade que essa ferramenta leva as pessoas a ficar horas. E quando se cruzam na rua, você viu o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, ou seja lá o que for, e ele ganhou, ele não perdeu, não, ele é campeão, não é campeão. E passam horas deixando verdadeiramente de entender o que está acontecendo no mundo, não percebendo como estão sendo manipulados, como suas famílias estão sendo destruídas, como suas mulheres estão sendo desvalorizadas, menosprezadas, desmoralizadas, como eles mesmos estão sendo desmoralizados, desrespeitados na sua integridade e no seu direito a uma vida digna. Estão alienados, estão doentes mentalmente, incapazes de absorver a verdadeira informação. Enquanto isso, os poderosos brincam de controlar essas mentes sequestradas. Vamos partir agora para uma segunda ferramenta de alienação. Novelas. Ah, meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que esses poderosos se utilizam de novelas para manter as mentes sequestradas nessa papinha de dejetos, nesta papinha de, perdoe a expressão, de imbecilidade, de demência, nesta papinha que é como uma droga, um remédio que mantém o indivíduo nesse estado terrível, deplorável de alienação mental. E um dia após o outro, sem perceber o que está acontecendo no mundo, correndo atrás do próximo capítulo da novela. E aí a televisão foi perdendo força
E eles inventaram, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Um tal de Netflix. Netflix com séries. Com séries e filmes, séries e filmes, séries e filmes, mas com conteúdo terrível. Mais dejetos para manter as pessoas que foram sequestradas e as criancinhas que estão nascendo. Porque se o pai e a mãe é escravo, se o pai e a mãe foi sequestrado e é escravo, não tem direito à sua própria mente, não tem direito verdadeiramente de escolher, não tem direito a uma informação verdadeira, não tem direito à lucidez. Então a criança já nasce sendo alimentada por esse tipo de conteúdo e tem a sua mentezinha sequestrada desde pequeno. Só aprende o que os poderosos querem que ela aprenda. Só tem acesso a um tipo de informação deturpada, distorcida, na escola, na faculdade. Informações inverídicas, mas que leva a mente sequestrada a uma direção. E aí está aí o Netflix, uma ferramenta a serviço do sequestro mental, da alienação, da doença mental. E aí não para, não é? Esse tal de BBB. Gente, que ferramenta para algumas pessoas que já têm a sua mente sequestrada. É só um alimento. É só aquele alimento nocivo. É o alimento que mantém a pessoa, é o remédio, né? Mantém a pessoa neste processo de alienação. Meu irmão, minha irmã, aí nós vamos para esse BBB, mas não para aí, não. São as redes sociais. Esse tal de... Tem dois aí fortes. TikTok. Como é que aquilo dá dinheiro para as pessoas que estão com a mente sequestrada e alienadas? Eles ficam fazendo vídeos imbecis. Mas são imbecilidades mesmo. Ficam fazendo graças, chacotas, com imbecilidades. Criando. O povo foi ensinado. A mente do povo foi sequestrada. Ele está no estado de alienação. Ele fica fazendo imbecilidades na frente da câmera e os outros alienados ficam rindo e dando crédito, dando visibilidade. TikTok e mais um outro, acho que é o nome com Quai, alguma coisa assim, que está ficando forte também. Mas são ferramentas utilizadas pelos poderosos para manter você longe da verdade. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas estão acontecendo nesse mundo. E quando uma verdade pode chegar próxima a você, eles chamam de pregações apocalípticas. Outra forma que eles usam também é falar que são pessoas com... Gente, me fugiu a palavra agora. As pessoas que falam que existe uma família poderosa, famílias poderosas, que existe um controle e que eles manipulam as pessoas. Bom, não vai... às vezes me foge essa palavra, não vai aparecer aqui. Mas, com o tempo, a gente vai lembrar. Mas, meu irmão, minha irmã, a verdade é essa. As pessoas tiveram a sua mente sequestrada. Agora vamos falar de uma das formas de sequestro mental e que torna o indivíduo alienado. E é uma forma terrível. E você vai se reconhecer nessa situação. São as igrejas, o sistema religioso, que promovem uma alienação mental, meu irmão, que tira a sua capacidade mental, intelectual, tira a tua capacidade de tal forma que um dia eles falam para você: não se mete em política, não vota em ninguém,
Nós não nos envolvemos com política. Olha isso, meu irmão, minha irmã. O que é a política? O seu direito nobre de escolher representantes. E tem um grupo minoritário comandando uma seita, uma religião, que diz para você que está com a mente aprisionada na mão deles. E eles estão com a mente aprisionada nos que estão acima deles. E a maioria dos líderes religiosos, meu irmão, minha irmã, são apenas pessoas gananciosas, que adoram poder e dinheiro e status. Mas estão com as suas mentes, porque são escolhidos pela sua maldade, pela sua capacidade de destruir mentes e vidas. Eles fingem ser bons, falam de Bíblia, pregam palavras, mas você está vendo ultimamente como essas pessoas são terrivelmente más. E ele te mantém nesse estado de alienação. Não quer que você vote, não quer que você seja candidato político, não quer que você participe, quer que você seja submisso, quer que você seja uma ovelhinha, um gado. E outra coisa, eu li para você que uma pessoa em estado de alienação mental, ela é incapaz de gerir a sua vida social, ela é incapaz de tomar conta de si mesmo. O meu irmão, minha irmã, conhece alguém que foi instruído, ensinado a não comprar um carro sem ir perguntar para o líder religioso que fica lá dizendo ou compra ou não compra? Para ele não é nem importante, né, se você vai comprar ou não comprar. Para ele é importante que a tua mente esteja sequestrada, que você esteja alienado na dependência dele para tudo. Ele não pouco se importa se você vai comprar, se você não vai comprar, mas ele quer que você pergunte a ele. Ele quer te manter nessa alienação, nessa incapacidade. Então ele promove essa sua incapacitação, essa tua alienação. Ele promove o tempo todo. E ele tem a mente dele também alienada. Muitos não têm consciência. Essa é a verdade. Esses líderes religiosos, são apenas pessoas más, mas estão sendo, não fazem ideia do que está acontecendo lá no alto. Mas alguns sabem. Tem alguns líderes religiosos que são terrivelmente inteligentes, mas usam a sua inteligência para o mal. Mas, meu irmão, minha irmã, na alienação mental das pessoas, elas não compram sem perguntar, não casam sem perguntar, não vendem sem perguntar, não vão para a direita nem para a esquerda, porque o seu líder espiritual tem a sua mente sequestrada nas suas mãos. E ele que diz para você, vai para a direita, vai para a esquerda. O estado mental dessas pessoas está de forma tão comprometida que fica difícil você mostrar a verdade para ela. Você pode colocar a verdade assim e falar, olha, sequestraram a tua mente, você está no estado de alienação mental, você já não sabe mais escolher o certo e o errado, você está dependente das igrejas, você não consegue entender o que está acontecendo no mundo, e a pessoa vai olhar assim, vai falar, eu sinto que é isso mesmo. Mas o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O que vai ser de mim agora? Eis aí, meu irmão, minha irmã. Eis aí o triste quadro de alienação mental, de incapacidade de gerir sua própria vida, sem que haja um líder religioso. Meu irmão, minha irmã, quantos estão com a mente sequestrada e viraram lobinhos e ficam repetindo as mensagens
esse alimento de alienação. Então, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando aqui que é só a igreja. A igreja, o sistema religioso, é só uma das ferramentas. O sistema religioso, o futebol, partidos políticos, esses formadores de opiniões de partido político, quando eles gravam um vídeo também, quantas pessoas, eles vão conduzindo as pessoas para um lado, vão conduzindo as pessoas para o outro, e um defende a direita, e o outro defende a esquerda, estão com as suas mentes sequestradas, dependentes da opinião de outras pessoas para poder escolher em quem eu voto, o que eu faço, o que está acontecendo, porque não tem a capacidade de ver o que está acontecendo. Não tem a capacidade de ver o que está acontecendo no mundo. A desigualdade social. Quantas pessoas estão sendo mortas nesse exato momento porque chegam no hospital e não tem nada lá para atender, não tem ninguém para atender. Você não é atendido. Eles te dão veneno e você toma. Meu irmão, minha irmã. Eu espero que eu não tenha ultrapassado hoje a dose homeopática que eu prometi. Mas eu peço a você, reflita. Reflita, não tenha medo da verdade. Hoje, talvez você recebendo um pouco de verdade, você não vai saber o que fazer com ela. Mas, entenda, você não é menor do que ninguém nesta terra. Não existe um ser humano maior ou menor. Existe sim aqueles que se apropriaram do poder e estão dominando, controlando através da ciência, através da literatura, através de artifícios psicológicos, estão dominando e controlando a população mundial. E nós todos, eu em grandes momentos, fui vítima. E às vezes eu preciso conviver com pessoas que estão alienadas mentalmente. Preciso falar na linguagem delas. De que adianta? Só se eu fosse para um lugar assim, para me excluir. Hoje, a grande saída, meu irmão, minha irmã, que está restando ao povo, é ir para um sítio e tentar uma independência, uma autossustentabilidade. Mas até isso os poderosos estão de olho. Até isso, os políticos que trabalham para eles criam leis e artifícios para impedir que você possa ser autossustentável. Porque hoje todo mundo está dependendo. Se vocês soubessem que a alimentação, o alimento do mundo, a água do mundo, a energia do mundo está na mão e no controle desses 1% da população, e vou dizer, se pudessem, controlariam o ar. De alguma forma, eles já controlam um pouco. Porque você está suscetível a tanto tipo de poluição que você não faz ideia. Meu irmão, minha irmã, não vou me estender até aqui. Eu só peço a você que ouça esse vídeo 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para você entender. Eu quero aqui, através de uma semente, uma dose homeopática, plantar um pouquinho de verdade dentro da tua mente. Você teve a sua mente sequestrada. E você está num estado de alienação mental transitória. Mas isso tem jeito. E enquanto tiver força na mente daqueles que são conscientes, eu creio que todos tentarão despertar os alienados para a verdade. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você não tenha se assustado com esta mensagem, mas não
Deixe de crer em você. Porque existe sim um Deus, mas que é superior a esse Deus que te vendem. É um Deus que criou tudo e cria todos, que não faz distinção entre o homem, nem que seja do Oriente, Ocidente. Não importa qual continente, se seja africano, asiático, europeu, latino-americano, todos somos criados, criaturas, e todos somos iguais. Ninguém é mais importante do que ninguém. E nós temos direito à nossa mente. E é por isso que nós temos que lutar pela liberdade da nossa mente, para que possamos entrar no mundo espiritual de forma plena, sem ser induzido ao erro. Porque hoje, com as mentes sequestradas, todos estão sendo induzidos ao erro e não estão alcançando verdadeiramente o universo espiritual, que é tão lindo. E esse universo, através da tua fé, ele tem poder. A nossa mente tem poder. Dentro de nós está o Espírito Santo verdadeiro, aquele que coloca poder em nós para tudo. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na paz do Deus grandioso. Amém.